A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, bom dia. Professor, o governo do presidente Lula retomou as práticas do que se costuma chamar no Brasil de presidencialismo de coalizão. A iniciativa tem por objetivo conquistar o apoio parlamentar necessário para que as propostas do novo governo sejam aprovadas no Congresso Nacional. Mas essa modalidade de estrutura do sistema político brasileiro se mostrou crítica em vários mandatos presidenciais do país. O presidente Lula conseguirá governar com esse sistema livre de crises? O que o senhor acha? Para responder isso, vale a pena entender o que é o presidencialismo de coalizão. Com o advento da República em 1889, o país adotou o sistema presidencialista de governo, que tem se mantido malgrado o seu histórico de crises disruptivas verificadas desde a Primeira República e depois durante os governos que sucederam a Revolução de 30, o período da democracia de massas e, mais recentemente, a Nova República. A principal característica do sistema é o fato de que em países onde existe o multipartidarismo, como no caso do Brasil, os presidentes e o seu partido não conseguem obter a maioria necessária para governar nas eleições legislativas e passam a depender do apoio de outras siglas para assegurar a governabilidade. O presidente eleito, sem maioria, oferece, então, participação em ministérios e postos oficiais aos partidos em troca de seu apoio nas votações de projetos de interesse do governo. O problema é que esse esquema dá aos parlamentares que, em tese, apoiam o governo um enorme poder de veto que tende a estimular o abuso de poder como a corrupção. Os apoiadores podem cobrar um preço pela manutenção da sua lealdade. O presidencialismo de coalizão, em que pese ser visto como fiador da governabilidade e elemento central do sistema político brasileiro, tem sido palco permanente de crises políticas e institucionais, tendo enfrentado 2 processos de impeachment de governos eleitos democraticamente em menos de 30 anos, antecedidos por casos de suicídio, renúncia e deposição de presidente nos anos 50 e 60 do século passado. A experiência reatualiza uma observação do cientista político espanhol Juan Lins sobre a rigidez do sistema presidencialista, pois, diferente do sistema parlamentarista, em situações de crise política disruptiva, o presidencialismo brasileiro tem apenas 2 portas de saída: eleição ou os processos de impeachment. E tem alguma saída, professor? O que esperar dessa relação? Inexistem alternativas institucionais intermediárias, sólidas o suficiente para livrar o país rapidamente de situações de crises graves, quando isso é considerado uma emergência. A primeira alternativa só está à disposição dos eleitores de 4 em 4 anos, quando se renovam os mandatos presidenciais. E a segunda, além de ser demorada e de paralisar as atividades de governo, tem o potencial de detonar efeitos como descritos. Num caso, a passagem do tempo cobra um alto preço e pode fazer a crise durar por todo o mandato presidencial. Em outro, o quadro supõe uma alternativa que tem potencial para traumatizar duramente a sociedade, embora seja o remédio constitucional previsto para situações limites. Em ambos os casos, a qualidade da democracia fica comprometida. Lula ainda não tem uma base de apoio consolidada no Congresso. Por causa da sua dependência de apoio político, o presidente não demitiu o ministro da Comunicação, Juscelino Filho, apesar das denúncias e acusações de que foi vítima, ligadas ao uso de recursos em benefícios à sua fazenda e de diárias em deslocamentos feitos para atender uma agenda privada. Está aí a base de uma possível crise, mas será necessário esperar para saber como o governo vai proceder neste caso. Ouvimos o professor José Álvaro Moisés, que conversou comigo, Márcia Vanza. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Economia, por Gilson Schwartz.
É possível e é necessário descolonizar os bancos de dados? Será que com a expansão da internet a gente está vivendo um novo colonialismo de dados? Esse é o eixo da discussão promovido pela revista Fronteiras de Estudos Midiáticos, que é publicada pela Unicinos. A comunicação na era da inteligência artificial, da ideologia neoliberal ao colonialismo de dados. Essa edição, que foi organizada pelas professoras Cláudia Nociolini Rebeschi, da Federal do Paraná, e Roseli Fígaro, professora aqui da nossa Escola de Comunicações e Artes da USP, questiona justamente em que medida, desde a redemocratização, os países da América do Sul, e muito especialmente o Brasil, devem enfrentar esse debate sobre perspectivas políticas que passam ou por mais democracia ou por lógicas neoliberais e de colonialismo de dados. Portanto, nós voltamos à discussão da geopolítica, discussão que marcou todo o século XX, sobretudo com a Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, só que agora o grande enfrentamento é entre a China e os Estados Unidos. Não mais quem controla poços de petróleo, mas quem controla os bancos de dados. O desenvolvimento tecnológico e a concentração de riqueza e poder são dois processos associados a essa disputa histórica por bens naturais, minérios, terra, água, madeira, fauna e flora. Cada vez mais esse conflito se desloca para o conhecimento científico, para as patentes, pelo controle dos dados que são gerados pelos aplicativos. Guerras, invasões de países, espionagem, roubo de informações que acompanham as medidas de subalternização das nações às lógicas dominantes. Esse é o alerta lançado pelas professoras nessa edição de uma revista que busca esclarecer, afinal, como superar o colonialismo de dados. É a ideia de uma decolonização ou descolonização. Há muitos anos, essa discussão vem ganhando força, a ideia de que não só os países, mas vários setores da população e até mesmo questões de gênero, as mulheres, por exemplo, acabam submetidas a modelos em que essas práticas do colonialismo parece que se expandiram. Hoje, a combinação de estratégias por meio do colonialismo de dados é o que predomina. O fenômeno já é denominado como colonialismo digital, ou seja, uma espécie de nova partilha do mundo que atualiza o imperialismo e o subimperialismo, reduzindo o chamado sul global a um território de mineração, mas não é minério. O que se está extraindo são dados, informações de consumidores que estão, em última análise, subalternos na divisão internacional dos modelos de controle sobre a informação. O colonialismo digital passa, então, a ser um dos elementos constitutivos do capitalismo contemporâneo. Representa um passo em direção a uma experiência, um senso de realidade em que as pessoas vão se tornando objetos, as relações vão se tornando mercantis, tanto as mais simples quanto as mais complexas. Em meio, inclusive, a processos eleitorais, como são manipulados os dados para gerar tendências de opinião por meio de algoritmos, por meio de aplicativos, meios de comunicação como o Twitter, como o WhatsApp. Toda essa discussão parece colocar um fim ao ideal, ao sonho de uma aldeia global, da internet como um espaço livre, autônomo. Professor Gilson, qual o papel dos softwares, dos algoritmos nesse processo de colonização digital? Outro ponto importante é notar que os códigos das tecnologias digitais, os softwares, os algoritmos, têm como base uma compressão do tempo e do espaço. Portanto, a linguagem, como aspecto objetivo da nossa capacidade como seres humanos de criar símbolos, de criar ícones, de representar, planejar, inclusive imaginar futuros diferentes, passa a depender na era digital de minérios de fibra ótica, de cabos, plástico, vidro e água, que entram então pela via digital também num confronto geopolítico. A gente volta daqui a 2 semanas discutindo as tendências em tecnologia, economia e política no Brasil e no mundo digital. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Olá, professor. Nas últimas semanas, o ator de Hollywood, Bruce Willis, revelou ter uma condição médica chamada de afasia primária progressiva, o que gerou uma enorme comoção nas redes sociais. O que é exatamente essa afasia primária progressiva?
Olha, o termo afasia se refere a um distúrbio de linguagem que resulta em danos em partes específicas do cérebro que são responsáveis pela compreensão ou pela produção da fala ou da escrita, né? E a afasia primária progressiva é uma doença neurodegenerativa que afeta a capacidade da pessoa de falar e de se comunicar, né? Em alguns casos, a afasia primária progressiva é um sinal, por exemplo, de uma doença de Alzheimer, e em outros ela está associada a um outro tipo de demência, um pouco mais rara, chamada demência frontotemporal. Professor, então quando e como as pessoas desenvolvem essa doença? Olha, as pessoas geralmente desenvolvem os sintomas de afasia primária progressiva entre as idades de 50 e 70 anos. E a condição geralmente começa com problemas menores de fala, né? E com o tempo as pessoas vão ter dificuldade para encontrar as palavras corretas, para nomear um objeto, pausas frequentes ao falar, uma gramática fica pobre, né? A fala lentificada, problemas para entender também a fala, até um quadro progressivo em que a pessoa praticamente não consegue se comunicar mais. E essa condição tem tratamento? Olha, infelizmente não existe ainda uma cura para a afasia primária progressiva, nenhuma maneira de bloquear, de estacionar completamente a progressão da doença. Mas existem maneiras de tratamentos, tanto medicamentosos como comportamentais, para aliviar os sintomas e, além disso, melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. Então é importante que uma pessoa com sintomas de afasia primária progressiva ou com dificuldade progressiva de fala, né, procure um profissional, um neurologista, para fazer um segmento adequado, ser diagnosticado corretamente e fazer um segmento adequado. Eu, Isabel Leão, conversei com o professor Otávio Pontes. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. A pandemia de Covid-19 é uma das grandes tragédias da nossa época. Por conta principalmente da produção e aplicação de vacinas, o número de vítimas vem diminuindo, mas o terrível impacto que a doença acarretou em todo o mundo continua a gerar preocupação. Professor Dalari, quais as perspectivas para o enfrentamento desse gravíssimo problema? Realmente, prezada Simone, a pandemia de Covid-19, que atingiu o planeta todo, teve consequências terríveis. A palavra pandemia tem justamente por significado a disseminação generalizada de uma doença pelo globo terrestre. O reconhecimento de uma pandemia é feito pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, que reúne todos os países do mundo. Segundo dados oficiais da OMS, mais de 6.800.000 pessoas já morreram da doença em todo o mundo. No Brasil, o número oficial de pessoas mortas se aproxima de 700.000. E esses dados certamente não refletem toda a verdade, comprovado o número enorme de subnotificações, isto é, de casos de morte por Covid, em que essa causa não foi informada. O que significa dizer que o número de pessoas mortas pela pandemia é muito maior. A própria OMS anunciou, ainda em 2022, que cerca de 15 milhões de pessoas teriam morrido em todo o mundo como resultado direto ou indireto de Covid-19. Esse quadro dramático é realçado pelo risco de que possam voltar a ocorrer fenômenos semelhantes. Há vários fatores que explicam esse temor, como, por exemplo, a pobreza e as precárias condições de vida de parcela expressiva da população mundial e os desastres ambientais provocados, em sua maior parte, pelo rápido crescimento do aquecimento global. A OMS está muito preocupada com a possibilidade de que ocorram novas pandemias e está adotando algumas iniciativas muito importantes. Professor, e quais são essas iniciativas da Organização Mundial da Saúde? A principal delas é o estabelecimento de uma ampla legislação internacional para prevenção, preparação e resposta às pandemias. Isso se dará por meio da elaboração de um novo tratado internacional e da reforma do Regulamento Sanitário Internacional, que deverão estar concluídas até maio de 2024. Além de terem aplicação direta, as regras dessa nova legislação internacional serão incorporadas à legislação de cada país. O acordo sobre pandemias, como o tratado internacional é conhecido, terá por finalidade específica promover a efetiva
articulação dos países do mundo todo no enfrentamento desses quadros generalizados de disseminação de doenças. Articulação que, como ficou comprovado, infelizmente não ocorreu no caso de Covid-19, ocasionando a extensa ampliação do número de vítimas. A Universidade de São Paulo está participando desse importante processo de inovação da legislação mundial. Professor, como se dá essa participação da USP? A USP, por meio da Faculdade de Saúde Pública e do Instituto de Relações Internacionais, se associou à Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, para a constituição de um grupo de trabalho que tem por finalidade fornecer subsídios à sociedade e ao governo brasileiro e diretamente à própria Organização Mundial da Saúde para o acompanhamento das negociações entre os países e também para a formulação de propostas. O grupo de trabalho atua por meio de reuniões periódicas, sendo composto por especialistas e convidados provenientes da comunidade acadêmica e de diferentes setores da sociedade relacionados ao tema. Na USP, o grupo de trabalho é coordenado pela professora Deise Ventura, professora titular da Faculdade de Saúde Pública e vice-diretora do Instituto de Relações Internacionais. Os resultados das atividades do grupo de trabalho estão acessíveis ao público por meio de site especialmente destinado a essa finalidade. Na matéria sobre essa coluna publicada no Jornal da USP está disponível o link para acesso a esse site. Vale a pena consultar e verificar essa importante demonstração de engajamento da USP na formulação de políticas públicas de alcance internacional. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Pedro Dalari. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.